Bem-vindo! Se você ainda não me conhece, eu sou Luciana da Padilha, eu sou professora de oráculos, tenho 13 anos de experiência com leitura oracular e eu criei um método chamado EDE, Escada da Excelência. Esse método, ele prepara, ele capacita pessoas que querem entrar na profissão oraculista. E aí é que entra a questão. Como assim profissão oraculista? É que esse método, ele propõe a gente olhar para essa atividade oracular, não na visão esotérica, não numa visão religiosa, ou seja, esse método, ele não vai ensinar pessoas dentro de uma determinada religião a abrir oráculos, não. É abrir oráculo fora desse contexto religioso, esotérico, mas sim com foco no desenvolvimento humano. Não que a leitura oracular nas religiões não sejam voltadas para um desenvolvimento humano, não é isso que eu estou dizendo. Mas aqui, nesse método, a gente vai olhar somente para isso, para uma evolução, para uma expansão, é fazer o consulente olhar para si, buscar soluções através do comportamento humano, ou seja, a gente vai analisar o comportamento do consulente, a gente tem que ter uma capacitação para isso. E é isso que o método propõe resumidamente. Portanto, o método EDE, ele traz sim uma divisão na atividade oracular, profissão oraculista e quem lê cartas, lê oráculos, búzios dentro de um contexto religioso. É uma outra situação. Então aqui nesse método a gente vai falar de profissão oraculista, enquadrar sim cartomantes, tarólogos, oraculistas como uma profissão. E por que eu criei esse método? Por que eu defendo essa teoria, essa ideia? O porquê? Da onde surgiu esse desejo de eu lutar em prol da profissão oraculista? Tudo começou depois que eu fiz a cesárea da minha segunda filha. Eu fechei a minha empresa, eu tinha uma empresa de massagem, então eu fiquei completamente dentro de casa, cuidando da minha filha, cuidando da casa. Eu estava casada na época e busquei no baralho, na consulta oracular, eu vi uma alternativa de eu continuar ganhando um dinheiro trabalhando com cartas. Porém, como eu sou sagitariana, a louca da pesquisa, a louca dos estudos, de querer aprofundar em tudo que eu entro, né, eu tenho esse espírito dentro de mim, tudo que eu vou fazer, eu quero fazer com profundidade. E aí eu comecei a questionar o preconceito das pessoas, as pessoas me perguntavam, tá trabalhando com o que atualmente? E quando eu falava, sou oraculista, as pessoas, oraculista? Muitas pessoas não sabem o que significa esse termo, oraculista. Eles ficam pensando, mas o que é isso em específico mesmo? O que significa oraculista mesmo? É isso que eles me perguntavam. E aí eu falava assim, é a mesma coisa do que ser cartomante. Eu falava isso para as pessoas me entenderem e compreenderem o que eu fazia. Quando eu falava cartomante, as pessoas tinham um olhar de reprovação. Tá? Eu moro na cidade do interior, aqui o pessoal é super preconceituoso e a gente sabe que existe um preconceito até mesmo nas capitais, né? Independente do lugar, existe sim esse olhar discriminatório em relação a essa atividade oracular. Bom, então eu comecei a ficar muito incomodada com isso. E eu pensei, por quê? E eu comecei a me questionar, por que as pessoas têm preconceito com essa atividade? Por quê? Por quê? Lógico que tem toda uma história envolvida, um contexto, né, que já relaciona com bruxaria, né, enfim. E tem muita informação conectada com esse termo, né, cartomante, o povo cigano e tudo mais. Então, assim, aí eu comecei a observar na internet a postura,
o comportamento dos cartomantes, dos oraculistas, dos terapeutas, dos tarólogos, né? Eu sou uma pessoa que eu fui terapeuta por 5 anos, massoterapeuta, terapeuta também. Então eu tenho essa facilidade de atrair esse público e faz parte também da minha área, dos meus estudos, né? Além de eu ser formada em jornalismo, mas eu atuei, coloquei a mão na massa nesse mundo das terapias, então eu tenho muita afinidade nesse nicho. E aí eu questionei, por quê? Por quê? E percebi no comportamento destes profissionais a falta de confiança. Eu detectei a falta da pessoa se autovalorizar. O cartomante cobrando baratinho, fazendo caridade, lendo gratuitamente, sabe? Não tendo uma postura profissional e nada contra isso, gente. Quem quiser ler gratuitamente, à sua maneira, com simplicidade, ok, é uma escolha sua. A questão é que eu encontrei aqui, nesse ponto que caiu a minha ficha. E pensei, gente, as pessoas não valorizam o cartomante, não valorizam essa profissão, essa atividade, enfim, porque a própria pessoa, ela não se valoriza tanto, ela não investe, né, em conhecimento, ou ela não transmite, ela não sabe falar desta profissão com autoridade, com credibilidade. Ela não sabe dizer para o mundo a transformação que o baralho pode trazer na vida de alguém. Ou seja, a transformação que uma orientação bem feita pode causar na vida de alguém, tá? E claro que aí a gente vai ter que selecionar cartomantes, né? Porque tem iniciantes, tem cartomantes que não entendem nada do que estão lendo, não tem qualidade na leitura, não tem assertividade, e tem cartomantes, tarólogos, oraculistas excelentes, e outros que já são mais preparados, que já têm um perfil mais terapêutico no atendimento, né? Consegue olhar para o símbolo e extrair um direcionamento, tá? Então eu percebi, é a forma como nós mesmos nos posicionamos no mundo. Então, se a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar a nossa atividade. E como que a gente vai começar a se respeitar? É mudando a nossa comunicação, mudando a nossa postura, no atendimento diretamente com o consulente. Então, a pessoa, quem faz atendimento presencial, né, pode adotar algumas posturas, aplicar um raporte, né, para o teu atendimento pessoalmente. Atendimento online também a gente pode adotar algumas regras, né, algumas posturas que vai deixar o nosso atendimento profissional. E assim, a gente pode até mesmo colocar um valor maior no nosso atendimento. Por que ficar cobrando R$50? Por que cobrar R$100 numa leitura oracular se você estudou, se você fez cursos, você que é terapeuta, está me assistindo, você fez vários cursos, investiu em conhecimento. Se você tem graduação, pós-graduação, e gosta de ler tarô nas horas vagas, por quê? Por que não cobrar? E por que não cobrar melhor? Quanto está ganhando uma diarista por hora? Responde aí para mim. Quanto que ganha uma diarista? E por que você, oraculista, que investiu em cursos, você que é autodidata, estuda sozinho também, lê muitos livros, tem experiência de atendimento com o cliente, tá cheio de bagagem, cheio de vivência e conhecimento, porque você não consegue cobrar 200, R$300 uma consulta oracular. Por quê? Porque você se sente não merecedor desse valor. E a gente está num momento crítico
Por quê? As pessoas, os consulentes ficaram mal acostumados. Tem muito cartomante, tem muito tarólogo. Tá concorrido, esse mercado tá concorrido. E tem muita leitura gratuita, excelente, no YouTube, gratuitamente, né? Leituras coletivas. Então tem muita leitura gratuita. E aí o consulente pensa, bom, para que eu vou pagar 300 com a fulana ou 100 reais com a ciclana, se eu vou lá no YouTube e tenho leitura coletiva à minha disposição e leitura de qualidade? E eu não estou dizendo que isso é negativo, de maneira alguma, é muito positivo, sim. Quem gosta de fazer esse trabalho coletivo, gratuito na internet, maravilhoso, não estou criticando isso. Só que eu estou dizendo que você, que ganha o teu pão através das cartas, através de terapias, você precisa agregar valor em você. E você tem que saber se comunicar, mostrar o teu valor e cobrar, sim, um valor justo, digno. Então, o método EDE, ele faz você pensar sobre tudo isso. Você entra na formação de oraculistas e se depara com muita informação. Lá você não aprende só um baralho, né? Não é só técnica, não é só método de tiragem que tem lá. Não, lá são muitas informações relacionadas aos pilares da profissão oraculista. É um termo também criado por mim, pilares da profissão oraculista. Eu vou deixar aqui embaixo um e-book gratuito para você ler, conhecer melhor o meu trabalho e entender melhor o que esse método está trazendo para o mundo, está trazendo para nós, oraculistas. Pilares importantíssimos, né? É a relação consigo mesmo, a relação com o oráculo e saber se relacionar com o cliente, com o consulente. São 3 tipos de relacionamentos que a gente precisa desenvolver para a profissão oraculista, tá? E esse assunto, gente, é muito importante, porque a nossa profissão ela é muito valiosa, porque nós, através da nossa orientação, do nosso direcionamento lá nas cartas, é que vai ser a semente plantada para a transformação do indivíduo, do teu consulente. Então, às vezes você pensa que uma leitura de cartas não vai fazer a diferença, é uma perca de tempo, né? Então, não. Se o aluno se capacitar para isso e ter acesso a conteúdos que vão dar base para ele aprender a extrair do símbolo aquilo que o consulente precisa ouvir, tá? Aprender a analisar, entender sobre comportamento, né? Enfim, muita coisa. A ciência dos símbolos você tem que dominar o teu baralho, né? O primeiro passo, dominar o baralho, dominar os símbolos, entender a linguagem dos símbolos, que é uma linguagem metafórica, né? Então você tem que ser craque nessa interpretação. Então é treino, é estudo, sim. E depois você dominando esse baralho, você vai aplicar outros conhecimentos básicos para você fazer um feijão com arroz bem feito no teu atendimento. Para você conseguir expressar para o mundo que você é um puta cartomante, que você é um oraculista foda e que veio fazer diferença no mundo, que a tua leitura, a tua orientação não é papagaio falando, mas você vai plantar sementes de transformação. Você está contribuindo para o desenvolvimento humano, sim, porque você está plantando aqui, ó, na cabeça do teu consulente, né? Ideias, caminhos, oportunidades, como é que ele vai tomar uma decisão. Tudo isso, gente, está sendo aqui, ó. Ele está ouvindo e o inconsciente dele está captando. Então, se você conseguir fazer uma orientação maravilhosa, com excelência, mas que nem sempre vai agradar o consulente naquele momento, né? Não é dizer coisas lindinhas. Saber orientar não é fazer
falar frases prontas, frases clichês, não é isso. É falar o que o consulente precisa ouvir e nem sempre vai agradar. Então você precisa aprender a trabalhar isso, identificar nas cartas e sim ter uma postura confiante para repassar isso para o teu consulente. E assim você vai fazer a diferença no mundo. 2 anos se passaram depois de eu ter criado esse método e hoje eu também estou muito mais segura de falar dessa profissão, de falar dessa atividade e estou muito feliz pela transformação que tem, que os alunos estão colhendo. O baralho oracular, ele é uma ferramenta poderosíssima e a gente sim pode usá-lo como uma profissão, usar esse baralho, né, desenvolver os estudos, se capacitar e sim atuar como um profissional de oráculos. E vamos lutar juntos pelo respeito. E faço um convite a você que se interessou por esse método, quer entrar na formação de oraculistas, vamos lutar juntos, vamos lutar juntas para a gente ter reconhecimento, para a gente ter respeito e para a gente mostrar para o mundo o poder das cartas, o poder dos oráculos. Mas é claro, para isso a gente precisa estudar e se capacitar e é por isso que eu te convido para entrar na formação de oraculistas. Mas antes de você entrar nessa formação, eu quero que você conheça melhor o meu trabalho. Baixe gratuitamente o e-book Pilares do Oraculista, os 3 pilares. Eu vou deixar aqui disponível aqui embaixo no vídeo. Eu quero que você pense, analise se realmente é isso que você deseja. Eu quero que você pesquise antes, para depois você buscar conhecer o meu trabalho. Então dá uma lida nesse e-book 3 pilares do oraculista. Se você gosta de comportamento humano, neurociência, ciência dos símbolos, quer saber mais sobre esses assuntos, você vai encontrar lá dentro. Tem módulos que eu falo sobre isso lá na formação. Nesse momento eu estou finalizando a minha pós-graduação em comportamento humano. Então lá eu estou estudando, né, sobre neurociência, desenvolvimento humano, comportamento humano, psicologia, enfim. Estou estudando pra caramba para poder agregar mais e mais na vida de vocês, meus alunos. E isso mostra que eu estou em constante aprendizado, evolução, não sou a dona da verdade, eu sempre estou em busca de aprender mais, eu tenho sede e fome de conhecimento. E isso mostra que esse método ele vai a cada momento sendo atualizado com novas informações para deixar você preparado, preparada para instruir seus consulentes e se destacar no mercado de trabalho.